Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos prosseguir aqui com os nossos estudos sobre segunda lei termodinâmica. Vamos fazer aqui a nossa já tradicional revisão. Então a gente começou esses estudos de temperatura falando da lei zero termodinâmica, o que é bom para iniciar, né? Começar do zero, já que tem um zero antes do 1, vamos começar do zero. Então a gente começou, a lei zero ela vai nos contar, vai falar para a gente sobre equilíbrio térmico. Então ela vai falar se o corpo A tem equilíbrio térmico com o corpo C e o corpo B está em equilíbrio térmico com esse mesmo corpo C, significa que A e B estão em equilíbrio térmico. Isso foi importante para a gente definir as escalas de temperatura. Dito isso, depois a gente falou sobre gases ideais. Então a gente aqui chegou na equação de estado para o gás ideal, que ela relaciona pressão, volume e temperatura num certo gás ideal que a gente esteja trabalhando. E depois a gente fez uma interpretação cinética aqui de temperatura. A gente falou que a temperatura ela pode ser interpretada como sendo o movimento médio das moléculas ou das partículas que constituem esse gás ideal. E aí depois a gente trocou um pouquinho, a gente falou assim, tá, dado, vamos supor que a gente tem aqui um sistema que seja, por exemplo, um bule com água. Ou várias moedas que a gente queira esquentar essas moedas. Alguma coisa que a gente queira esquentar, o carvão que a gente queira esquentar. Como que a gente vai mudar a temperatura desse objeto? A gente pode, por exemplo, fornecer energia para esse objeto através de calor. Então a gente viu que essas relações aqui, elas valiam que para eu variar a temperatura de um objeto de um valor ΔT, eu tenho que fornecer uma quantidade de temperatura que é diretamente proporcional, onde essa constante proporcionalidade depende da quantidade de objeto que eu tenho e de qual objeto que é. E além disso, se esse objeto nosso estiver na transição de fase, por exemplo, de gelo para água ou de água para vapor, eu posso acrescentar energia para o objeto, eu posso transferir calor para o objeto e mesmo assim não variar a temperatura dele. Por quê? Porque essa energia está sendo usada para efetuar de fato a transformação de fase, a transição de fase. Depois a gente falou da primeira lei termodinâmica, que ela é muito importante, que ela vai nos contar sobre a conservação da energia. O que ela diz pra gente? Ela diz que essa quantidade aqui, ó, calor mais o trabalho realizado pela vizinhança, isso aqui é igual à variação de energia interna do sistema. Então eu estou dando o nome aqui de variação de energia interna, esse delta é int, isso aqui é igual ao calor mais o trabalho realizado pela vizinhança. Se a gente estiver calculando o trabalho realizado pelo sistema, basta trocar o sinalzinho aqui, a gente já discutiu isso bastante. Então essa equação aqui está nos dizendo sobre conservação de energia. Eu posso variar a energia interna de um sistema? Sim, desde que eu realize trabalho sobre o sistema, ou que eu transfira calor para ele, ou ambas as coisas. E para um gás ideal, a gente viu que a variação de energia interna está relacionada à variação de temperatura desse gás ideal. Depois a gente falou de alguns processos termodinâmicos ou processos térmicos. A gente falou do processo isobárico, que ele é realizado a pressão constante, processo isocórico ou isovolumétrico, que ele é realizado a volume constante, processo isotérmico, a temperatura constante, processo adiabático, onde não há transferência de calor, e para processos cíclicos a gente viu que a variação de energia interna é nula, porque eu saio de um ponto, eu chego no mesmo ponto. A gente já discutiu isso aqui bastante, peço para vocês voltarem nos outros vídeos. E por último, a gente estava falando da segunda lei termodinâmica, que é o assunto desses próximos vídeos aqui. Então vamos tentar observar qual vai ser o nosso modelo para falar de máquinas térmicas, que é o nosso objetivo desses vídeos, é falar de máquinas térmicas. Então vamos tentar ver qual vai ser o modelo para a gente falar de máquinas térmicas. Nosso modelo vai ser o seguinte: a gente vai ter aqui um reservatório, que eu estou chamando de reservatório numa temperatura TQ, que é uma temperatura mais alta. A gente vai retirar a energia desse reservatório à temperatura TQ, vai realizar uma certa quantidade de trabalho, só que a gente também vai ter que ter uma descarga de energia para o ambiente, que é o que a segunda lei termodinâmica nos diz. Daqui a pouco eu vou trazer os enunciados da segunda lei termodinâmica de novo. A gente vai estudar processos cíclicos, onde o estado inicial é igual ao estado final. A gente vai estudar a gente está estudando especificamente máquinas térmicas, então elas possuem alguma substância para ser utilizada como combustível, no caso a água mais vapor de água, no caso que eu mostrei até um bule que estava rodando uma rodinha no outro vídeo e tal, ou mesmo para um vagão de trem a vapor, e pode ser área e combustível, por exemplo, para um carro a gasolina. Então uma máquina térmica, o que ela faz? Ela absorve calor de um certo reservatório, a temperatura TQ, e ela realiza trabalho. Além disso, ela descarta uma certa quantidade de energia, de calor, certo? Calor e energia. Então a gente define aqui essas quantidades QQ, QF, W como grandezas positivas para a gente definir eficiência daqui a pouquinho. Então esse aqui é o modelo que a gente vai utilizar de máquina térmica. Uma máquina térmica para mim pode ser vista como esse modelinho aqui em cima, tá certo? Então bacana, aqui alguns enunciados que a gente já viu da segunda lei termodinâmica. O enunciado de Kelvin, ele me fala que nenhum sistema pode absorver calor de um único reservatório e convertê-lo inteiramente em trabalho, sem que resultem outras variações no sistema e ambiente.
E o enunciado de Clausius, que ele na verdade ele está falando sobre irreversibilidade, ou sobre a questão, esse enunciado de Clausius ele está me dizendo também que o calor ele não pode fluir espontaneamente de um reservatório frio para um reservatório quente, de um objeto de temperatura mais fria para um objeto de temperatura mais quente. Então esse enunciado de Clausius ele me fala que um processo cujo único resultado seja de retirar calor de um reservatório frio e liberar para um reservatório quente, ele é impossível. Então vamos prosseguir aqui. A gente vai focar bem em máquinas térmicas, vamos tentar focar aqui nesse aqui que é um motor muito utilizado, que é o motor de 4 tempos. Como que funciona esse motor de 4 tempos? Eu peguei um GIF aqui, esse GIF eu vou deixar aqui para vocês também na descrição, mas esse GIF aqui está muito bem ilustrativo. Qual que é a ideia de motor de 4 tempos? A gente introduz aqui uma mistura aqui de ar e combustível, certo? Então olha só, eu introduzo aqui nessa válvula, essa aqui é a válvula de admissão, eu tenho aqui uma fase de admissão de combustível e aí o cilindro está expandido. Aí depois disso o cilindro comprime, aqui ó, comprimiu, houve a explosão, o cilindro, depois da explosão o cilindro expande, aí depois ele descarta certa quantidade de combustível para o ambiente. Então olha só, qual que é a ideia? Eu introduzo aqui combustível mais ar, no caso da gasolina. Aqui ó, vai introduzir agora. Introduziu combustível mais ar, comprimiu, explodiu, expandiu, depois descarta. Essa que é a ideia do motor de 4 tempos. Depois eu vou voltar e vou deixar esse GIF aqui para vocês darem uma estudada. Seria interessante vocês darem uma estudada, mas a gente vai fazer isso aqui passo a passo. E qual que é a ideia nossa? A ideia nossa é ver quais tipos de processos cíclicos que podem modelar bem esse tipo de motor aqui. Isso vai ser importante para a gente no futuro. Então vamos ver aqui como é que funciona isso aqui. Ó. E vocês têm que pensar o seguinte, a gente tem que analisar aquele gás que está participando do processo, certo? Então olha só, a gente válvula de injeção aqui, admitir aqui o gás, aí ela expandiu aqui para admitir o gás. A partir desse momento que começa o meu ciclo. Então ele comprime, depois disso tem aqui uma injeção de combustível com explosão. Nessa parte aqui eu estou admitindo o calor desse reservatório quente. O que é o reservatório quente aqui para a gente? Reservatório quente nada mais é do que esse combustível em combustão aqui, que ele está numa temperatura alta, e esse camarada aqui vai ser meu reservatório quente, certo? Aí depois que ele explodiu aqui ele vai expandir, no que ele expandir depois ele vai rejeitar parte da energia e aí começa o processo todo de novo. Aí eu admito mais gás com combustível, ele vai expandir, aí depois ele comprime, explode, ele vai ficar fazendo isso aqui, o pistão vai fazer esse tipo de movimento, e com esse tipo de movimento, com essas engrenagens, virabrequim, biela e tudo mais, essas engrenagens aqui vão fazer o seu carro, o seu dispositivo de locomoção aí se movimentar, certo? Então a gente pode, por exemplo, modelar esse tipo de cilindro, esse tipo de processo aqui por esse ciclo termodinâmico, beleza? Então vamos tentar pensar quais são esses processos, identificar esses processos num cilindro desse tipo aqui, numa máquina térmica que seja, por exemplo, um cilindro no motor de combustão, certo? Então, qual que é esse processo? Esse processo aqui, para quem quiser pesquisar, eu vou deixar na descrição também, esse ciclo que ele chama ciclo Otto, esse ciclo aqui, certo? Esse ciclo ele chama ciclo Otto. Ele tem 2 processos adiabáticos, que é o processo AB e o processo CD, são 2 processos adiabáticos, e ele tem 2 processos isocóricos, que é o processo DA e o processo BC. Então, ele tem 2 processos isocóricos ou isovolumétricos e tem 2 processos adiabáticos. Como que funciona esse ciclo comparado com o pistão aqui? O combustível ele é admitido aqui nessa etapa C. Então ele é admitido aqui na etapa C, depois ele comprime. Então ele comprimiu aqui adiabaticamente. Então olha só, ele é admitido aqui em C, ele comprime adiabaticamente, depois a combustão aqui, certo? Então a injeção de combustível, a combustão, a etapa de combustão é justamente essa aqui, ó, de D até A. Então de D até A houve a combustão e aí depois ele expandiu aqui, o cilindro expandiu e depois ele descarta. Então olha só, vou repetir aqui. No ponto C existe aqui a admissão do combustível. Então a admissão do combustível está acontecendo aqui no C. Depois ele comprimiu aqui de C até D numa compressão adiabática. Depois ele vai ocorrer aqui a ignição, onde vai ter combustão aqui do próprio combustível, certo? Então de D até A é a ignição.
depois ele vai expandir de A até B, expandir adiabaticamente, e depois ele vai rejeitar ou vai ser a etapa de exaustão ou de descarga do combustível. Eu vou repetir de novo, que isso aqui é muito importante. No ponto C, existe aqui a admissão do combustível. Depois de C até D, é esse processo de compressão. Com as válvulas todas fechadas, existe aqui a explosão aqui, ó. Esse aqui é a explosão chacabum, de D até A. De D até A houve a explosão e aí depois ele vai, dada a explosão, o cilindro ele vai expandir. Então ele vai expandir aqui de A até B, adiabaticamente, e aí esse último processo aqui, que é de descarga, ele vai fazer a descarga do combustível ou descarga dos rejeitos aqui na etapa de B até C. Então deu para entender a ideia? Então tem aqui as 4 etapas desse ciclo, que é um ciclo que ele chama ciclo Otto, comparadas com esse cilindro aqui. Então fica aí para vocês darem uma estudada. Mas a ideia é essa aqui, ó. Aqui, ó, ele vai explodir, olha só, admitiu combustível, comprimiu, explosão, depois expande, depois rejeita. Aqui, ó. Comprimiu, explodiu, expandiu, rejeitou. Aceitou, comprimiu, expandiu, rejeitou. E ele vai ficar fazendo isso o tempo inteiro. Beleza? Então espero que tenha dado para entender. Qualquer coisa vocês param ou me perguntam aí. Onde que são as etapas aqui que a gente está adquirindo calor e onde que está rejeitando calor? A gente pega calor do reservatório quente nesse processo de D até A para esse ciclo. Isso vale para esse ciclo. Para esse ciclo a gente retira calor do reservatório térmico a temperatura quente nessa etapa de D até A, que é justamente essa etapa aqui, ó, de ignição e expansão. A gente pega o calor do reservatório de temperatura nesse processo e a gente rejeita calor para o ambiente nesse processo aqui de exaustão, que é no processo de B até C. Então a gente sempre tem que aqui, ó, adquirir uma parte de calor, rejeitar uma parte de calor e tem que realizar trabalho. O trabalho está sendo realizado como? Está sendo realizado aqui, ó, nessas 2 etapas aqui. Beleza? Então a ideia é essa. Então para um ciclo, então está o ciclo aqui bonitinho aqui. Para um ciclo eu tenho que a variação de energia interna é nula. Da primeira lei termodinâmica, eu tenho que a variação de energia interna é calor, é o calor total mais o trabalho da vizinhança. Eu posso reescrever essa equação dessa forma aqui, ó. Variação da energia interna é o calor menos o trabalho realizado pelo sistema. Mas quem que é esse calor aqui? Esse calor aqui é justamente o calor que eu retirei do reservatório a temperatura quente menos o calor que eu descartei para o ambiente, certo? Isso aqui é o calor total. Como essas 2 quantidades aqui são positivas, é uma menos a outra. Só que olha só, se essa variação de energia interna é nula, está escrito aqui, ó, para um ciclo, variação de energia interna é nula. Se eu tenho que a variação de energia interna é nula, o calor é igual ao trabalho realizado pelo sistema. Bacana? Então olha só, o trabalho realizado pelo sistema é o calor que eu retirei do reservatório a temperatura quente menos o calor que eu rejeitei. A gente define o rendimento de uma máquina térmica, isso aqui é a definição de rendimento. É até bem intuitivo a gente pensar nisso. A definição de rendimento ou de eficiência de uma máquina térmica é a razão do trabalho que essa máquina efetua dividido pelo calor que ela retirou do reservatório quente, certo? Então, quanto maior essa eficiência aqui, melhor. É claro que aqui tem porcentagem, né? Então, quanto maior essa eficiência aqui, melhor. Se eu tiver um W aqui muito próximo de QQ, eu tenho uma eficiência alta, certo? Mas olha só, se esse trabalho é igual a QQ menos QF, dada essa formuleta aqui, espero que vocês estejam entendendo da onde que eu tirei essa formuleta aqui. Eu tirei daqui, ó. Se a variação de energia interna é Q menos trabalho do sistema e a variação de energia interna é nula, então Q é igual a menos o trabalho realizado pelo sistema. Então o trabalho realizado pelo sistema é o calor que ele retirou do reservatório quente menos o calor que ele rejeitou para o reservatório frio. Então, dado que a eficiência é essa razão aqui, eu posso substituir o trabalho aqui em cima, que é QQ menos QF, aqui eu tenho QQ e aí fica assim, ó. A eficiência de uma máquina térmica é dada por 1 menos o calor que foi rejeitado, a energia que foi rejeitada, dividido pela energia que ela adquiriu do reservatório mais quente, do reservatório a temperatura mais quente. A gente define eficiência de uma máquina térmica dessa forma aqui. Espero que tenha dado para vocês entenderem esse ciclo. Dê uma pensada nesse ciclo aqui, comparado com essas etapas do pistão aqui, certo? Então vamos rever os enunciados da segunda lei termodinâmica e vou introduzir mais um enunciado da segunda lei termodinâmica. Olha só, a gente já tinha falado do enunciado de Kelvin e do enunciado de Clausius. Vou ler de novo para vocês.
Nenhum sistema pode absorver calor de um único reservatório e convertê-lo inteiramente em trabalho, sem que resultem outras variações no sistema e ambiente. Nesse caso aqui, ele está falando que nenhum sistema pode absorver calor e convertê-lo inteiramente em trabalho. Seria uma máquina térmica com eficiência de 100%, certo? Esse aqui está falando de reversibilidade, nós vamos voltar nele mais para frente. Um processo cujo único resultado seja de retirar calor de um reservatório frio e liberar para um reservatório quente é impossível. Agora vamos pensar nesse enunciado da segunda lei termodinâmica, que a gente costuma chamar de enunciado segundo máquinas térmicas. É impossível, vocês estão vendo que eu tinha falado isso no outro vídeo, aqui tem uma palavras muito fortes, nenhum sistema, é impossível, e aqui é impossível de novo. É impossível para uma máquina térmica operando em ciclos produzir como único efeito o de retirar calor de um reservatório e realizar quantidade equivalente de trabalho. Ou seja, é impossível, isso é a segunda lei termodinâmica que está me falando isso, que é impossível que uma máquina térmica que opera em ciclos dessa forma, ela ter eficiência de 100%. E a gente ainda vai ver que ainda existe um limite para máquinas térmicas, um limite de eficiência para máquinas térmicas. A gente vai ver isso no vídeo mais para frente. Então fica assim, espero que tenha dado para entender esse vídeo aqui também. O resumo desse vídeo, tentem refletir um pouquinho sobre o ciclo Otto e a comparação do ciclo Otto com as etapas de um motor de quatro tempos. Certo? Então tenta refletir sobre isso. A gente admite o combustível com uma certa mistura de gás, ele comprime, quando ele comprime existe explosão ali, essa explosão para mim é a temperatura quente, aí ele expande, no que ele expande, depois ele rejeita, ele abre a válvula de descarga e ele rejeita os rejeitos ali, ele vai rejeitar o que sobrou ali da explosão e depois começa tudo de novo. E a ideia é essa. Certo? Então eu espero que tenha entendido. Fiquem bem, um grande abraço e falou, tchau!